Muita sorte nesse ano novo. Minha pergunta é, né? Uma história considerável no clube. E você, quando fez o seu post de despedida, até falou que estava com dificuldade de se despedir do Nacional. O que te fez decidir deixar o clube para se transferir para o São Paulo? Muito obrigado. Boa tarde. Não escutei muito bem, ele travou um pouco, mas respondeu o finalzinho. Foi um clube que eu trabalhei, né, por 4 temporadas. Fiz amigos ali, construí um ciclo muito afetivo com todos ali. E quando você troca de ambiente, é difícil, você vai sentir saudade, deixar algumas pessoas próximas, mas é do futebol, né? A gente está acostumado com isso, e isso pode acontecer a qualquer momento. E quando eu recebi o convite do São Paulo, a gente conversou, junto com o meu staff, e acho que jogar no São Paulo é uma oportunidade muito grande, um clube dessa grandeza. Então, a gente entrou num acordo e conseguimos acertar a transferência. Então, é uma honra estar vestindo essa camisa do São Paulo. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Patrick, boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as primeiras conversas com o Rogério Ceni e de que forma ele pretende te utilizar no time. E é claro, assim, as preferências do treinador, e é claro que existem as suas preferências. De que forma ele pensa em te utilizar e de que forma você acha que poderia render mais? As primeiras conversas foram bem boas. Ele expôs a sua vontade, o seu pensamento sobre a minha utilização, e eu me coloquei à disposição. Ele sabe aonde muito bem eu posso render, então ele sabe que eu posso jogar como volante por dentro, como posso jogar aberto. Então ele tem essas duas opções, ele está treinando, está trabalhando, está avaliando, e se caso eu corresponder e conseguir a minha vaga, ele vai me utilizar numa posição que eu possa render o melhor possível para o São Paulo. Joana de Assis, TV Globo. Oi, Patrick, tudo bem? Muito boa sorte nesse começo de trajetória. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada fora de campo, já que você falou aí das suas características, da sua polivalência que a gente já conhece, as opções que você oferece para o Rogério Ceni. O Rogério falou algumas vezes no ano passado sobre uma característica do São Paulo ser um time muito calado, ele estava preocupado com essa característica que seria ruim no futebol. Ele quer jogadores com mais energia dentro de campo, mais vibradores. E você me parece que seja um jogador com essa característica. Talvez isso seja uma contribuição importante que você possa dar ao São Paulo nesse momento. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa vibração. E lá, obviamente, você vem de um estado em que a rivalidade ali é muito entre Inter e Grêmio. Aqui em São Paulo é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho mais ampla essa rivalidade. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, sobre a sua energia, como é que você pode contribuir especificamente sobre o que o Rogério, né, criticou o São Paulo ser um time mais quieto, e se você estudou sua rivalidade, a gente vai poder ver um pouco dessa característica, como você fez num Grenal, caixão, provocação, se a gente está preparado para ver coisas desse tipo na rivalidade que a gente tem aqui em São Paulo. Obrigado. Eu sou um cara que eu sou emotivo, principalmente dentro da partida. Então, para mim, quanto mais eu estiver vibrando, estiver dentro do jogo, é melhor para a minha performance. Então, eu vou tentar cobrar, vou brigar com o juiz, eu vou tentar dar o meu melhor pelo São Paulo, dentro e fora de campo. E sobre a rivalidade, eu acho que Inter e Grêmio tem a sua rivalidade, e dentro do contexto, dentro do que acontece, a gente age de acordo com a emoção. E naquela ocasião, a emoção foi aquela, e eu acho que diante dos clássicos e dos jogos que tiver
pelo São Paulo. Eu acho que eu vou continuar sendo eu, vou agir da mesma forma. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas é sempre lutar e buscar a vitória com a camisa do São Paulo. O pensamento é esse. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Patrick. Boa tarde para você, seja bem-vindo ao São Paulo, boa sorte. Ainda na linha do que a Joana te perguntou, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente conversando com os funcionários do clube, quando tem a tua chegada, a gente fala, esse é o cara que não gosta de perder, a gente sabe que não gosta de perder, está perdendo no intervalo, entra no vestiário, acaba, sabe, sendo mais enérgico e cobrando dos companheiros uma resposta dentro de campo. Essa parte de bastidor, você realmente é esse cara que é cobrador, que é o cara que vai agitar, que você vai saber, olhando para você no intervalo, se o time está ganhando, se o time está empatando ou se está perdendo? Eu sou muito transparente com meus sentimentos. Eu acho que a cobrança é natural, acho que isso tem que acontecer naturalmente, isso tem que acontecer dentro de um grupo, no intervalo de um jogo. Se a equipe não está bem, a gente tem que se cobrar para melhorar dentro de campo. Eu acho que não só eu, mas todos têm que ter esse direito, têm que ter essa atitude, para que se num caso a gente termine um primeiro tempo com resultado negativo, então não fazendo uma boa partida, para que a gente se cobre, levante a nossa moral e busque o nosso resultado. Então, eu acho que eu não vou carregar, não quero carregar esse fardo de chegar e mexer no vestiário e brigar, isso não é de mim, mas a gente tem que se cobrar, eu acho que isso tem que acontecer em todo o grupo, e a gente tem que se cobrar para a gente poder evoluir, e a gente evoluindo, a gente brigando e se ajudando dentro de campo, eu acho que só quem tem a ganhar é o São Paulo. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Patrick? Ótima tarde para você, boa sorte, um prazer falar contigo pela primeira vez. Eu queria saber como que é enfrentar o São Paulo como adversário. Que tipo de conversas que vocês tinham no Internacional quando iriam enfrentar o São Paulo? Que tipo de qualidades que vocês viam nesse elenco e que agora você tem chance de jogar junto deles? Obrigado. A gente sempre ficava atento, né? O São Paulo tem jogadores de muita qualidade técnica, com boas batidas na bola, né? Então, lances de escanteio, falta, chutes de fora da área, muito perigosos. São Paulo também sempre teve uma saída de bola com personalidade. Então, a gente sempre procurou, de acordo com o jogo, de acordo com a situação, frear esses pontos, porque são pontos de qualidade do São Paulo, né? Então, a gente buscava sempre um treinamento de acordo com o treinador, de acordo com a estratégia de jogo, para poder combater essa qualidade técnica que o São Paulo tem. José Edgar de Matos, GE. Globo. Patrick, boa tarde, boa sorte, né? Que você tenha um ano de 2022 com muita saúde, muito sucesso. Queria levantar um assunto que já foi citado nessa coletiva, que foi a história do caixão no Internacional, né? Sua atitude naquela vitória do Inter contra o Grêmio, né? Deixou os jogadores do Grêmio irritados, e hoje você tem alguns daqueles jogadores como companheiros, né? Que são o Rafinha e o Alisson, que inclusive já foram apresentados. Queria saber se nessas primeiras semanas já rolou algum tipo de conversa em relação àquela ocasião, e como que é ter o Rafinha como companheiro, que em uma entrevista você disse que ele é um dos jogadores mais chatos que você enfrentou, né? Por falar muito, por ser desse jogo falado e por ser um cara muito competitivo também. Muito obrigado. Obrigado. Cara, sobre a conversa em relação ao caixão, eu acho que a gente não teve e não precisa ter. A gente está em outra fase, outro ciclo. Acho que passou, a gente está em 2022, então o pensamento é no São Paulo. A gente fala sobre a equipe, sobre o dia a dia, sobre os companheiros, a gente fala do São Paulo. Então acho que esse assunto não entrou em pauta e eu acho que não vai entrar. Então, já para deixar claro, eu acho que não precisam mais fazer perguntas sobre isso. E sobre o Rafinha, é um jogador multicampeão, né? Todos já
já conhece a sua história. E é um jogador que agora eu vou ter a honra de ter do meu lado, então vou tentar desfrutar o máximo da sua qualidade. Caio Capato, TV Bandeirantes. Oi, Patrick, tudo bem? Boa tarde. Eu vou pegar um pouco de carona na pergunta do Ivan Drago sobre o seu posicionamento. Desde que você chegou ao Inter, 2019, com o Odair, você trabalhou como segundo volante, mas muito mais aberto pelo lado esquerdo. Isso foi uma sequência com os outros treinadores. Aprofunda um pouco mais pra gente, porque o Inter jogava num 4-2-3-1, com 3 meias atrás do Yuri, e agora o São Paulo costuma utilizar 2 linhas com 4 jogadores. Onde você acha que você pode se adequar melhor? Aberto pela esquerda, para dar mais suporte ao Sara, que é um destaque e joga pelo outro lado, ou você prefere atuar como volante? Obrigado. Como eu disse, né? É difícil você chegar aqui e falar que você quer jogar numa posição e ponto. Eu tenho conversas com o Rogério sabe das minhas características. Eu acho que de acordo com o esquema tático que ele usar, a gente vai conversar sobre o posicionamento. Eu acho que ele já deixou bem claro isso e me deixou à vontade para externar, se caso eu tiver alguma opinião. Mas eu sou de trabalhar, eu sou de batalhar no dia a dia, e se aparecer para mim a vaga aberto pela esquerda eu vou fazer, se aparecer com 2 volantes eu vou fazer, se aparecer no tripé pela esquerda também eu estou à disposição. Então o meu foco principal como todos já sabem que eu faço essas funções, no que ele precisar eu estar pronto para poder ajudar o São Paulo.